A babá fica chocada ao descobrir que a criança que cuida esconde um segredo mortal. Era uma tarde qualquer quando Lara chegou àquela pacata cidadezinha, cercada por montanhas. No ar, um cheiro doce de flores misturado ao sol que começava a se pôr. Ela esperava apenas um trabalho comum, cuidar de um menino de 6 anos chamado Miguel. Mas ao cruzar a porta da casa dele, sua vida mudaria para sempre. Assim que entrou, uma sensação estranha a envolveu. Como se a casa estivesse respirando. O silêncio era profundo, quase opressivo. Miguel era um garotinho de olhos grandes e curiosos. Mas havia algo nele que a deixava inquieta. Ele parecia saber mais do que deveria. Na primeira noite, enquanto os dois brincavam de esconde-esconde, Lara percebeu um brinquedo em cima da prateleira, bem longe da mãozinha dele. E de repente, o boneco levitou, pairando no ar, como se estivesse preso a um fio invisível. O coração dela disparou. Foi só a luz, pensou, tentando se convencer. Os dias foram se arrastando, e a cada novo amanhecer, estranhezas se acumulavam. Miguel frequentemente falava sobre coisas que ainda não tinham acontecido, como a chegada de uma tempestade violenta que se formaria apenas no dia seguinte. E, inexoravelmente, a previsão se confirmava. Lara começou a se questionar. Seria ele uma criança comum? Ou ele guardava um segredo sombrio? Em uma noite, ela encontrou um diário antigo da mãe de Miguel. As páginas estavam manchadas, repletas de anotações sobre rituais, cobrança de poder e um nome que fez seus pelos se arrepiar. Uma entidade obscura que se alimentava da essência das crianças. Lara entendeu que a vida de Miguel estava entrelaçada a algo muito maior. Um poder extraordinário que atraía a atenção de forças malignas. E assim, o pesadelo começou a se desenrolar. A tensão crescera como um fio esticado ao extremo. Quando Lara ouviu um sussurro no escuro, soube que não estava sozinha. Miguel estava a poucos passos, em estado de transe, conversando com as sombras que se projetavam pelas paredes. Ela virá logo, ele murmurou, seu olhar vazio fixo em um ponto qualquer do espaço. Lara quase gritou. O medo tomou conta de cada célula do seu corpo. O que estava acontecendo ali? A verdade de que a mãe de Miguel não era quem dizia ser pesava sobre ela agora. Uma seita secreta, com a intenção diabólica de capturar o poder do menino, estava em Thorin. Lara se viu diante de um dilema moral angustiante. Proteger Miguel ou enfrentar um passado que sua própria família ocultava. Seu coração se retorcia enquanto pensava nas escolhas que precisava fazer. A sensação de que um grande sacrifício estava a caminho a atormentava. Então, o clímax chegou. Em uma noite silenciosa, com o vento uivando como uma maldição, Lara recebeu uma revelação. Ela teria que escolher sacrificar algo muito precioso ou arriscar a vida de Miguel. Olhando nos olhos do menino, viu não apenas medo, mas esperança. Ele precisava dela, e naquele instante ela compreendeu. Proteger quem ama exige coragem. Mas e se essa coragem custasse tudo? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo explosivo que vem por aí. E já que você tá aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Lara olhava para Miguel, seu coração palpitando diante da escolha insuportável que tinha pela frente. O silêncio ao redor se tornava quase ensurdecedor. E o vento uivava como se estivesse lamentando os dilemas que se desenrolavam. O menino ainda estava em transe, com seus olhos perdidos nas sombras. E no fundo da sala, um sussurro lhe ecoava na mente. Ela virá logo. O que isso significava? Para quem ou o que Miguel estava se preparando? Foi então que um barulho estrondoso estremeceu a casa. A porta da entrada se abriu com um rangido agudo, e em um lampejo uma figura sombria apareceu, envolta em um manto negro que a fazia parecer ainda mais ameaçadora. Uma mulher, mas não qualquer mulher. Ela irradiava. Mãe? Miguel murmurou, em um fio de voz que parecia invocar a entidade. Lara sentiu um gelo correr por suas veias. A mulher agora estava próxima, e as sombras pareciam dançar ao seu redor, pulsando com uma energia sinistra. Você não deveria estar aqui, a mulher sussurrou, olhando para Lara com um pesar que a fez recuar. A revelação atingiu Lara como um soco no estômago. Era a mãe de Miguel. Mas o que ela estava fazendo? Não fazia ideia de que aquela figura que aparecia agora, uma mescla de amor e terror, era a fonte daquela força obscura. Vocês não deveriam estar juntos, Lara. Ele não pode sair. E você não deve ficar. Eles estão observando. A mulher estendeu a mão em direção ao garoto, mas a conexão que ela parecia ter com Miguel fez o menino estremecer, quase como se estivesse sentindo uma eletricidade no ar. Lara se sentiu dividida. O que isso significava? Miguel parecia seguro e perdido ao mesmo tempo. Uma necessidade urgente a impulsionava a correr até o garoto, mas a presença da mulher lhe cortava o caminho. Você não entende. Ele é a chave. A voz da mulher se tornou mais forte. Não mais um sussurro, mas um grito quase desesperado. Eu fiz um pacto e agora eles querem Miguel. Ela estava falando de uma seita e tudo fazia sentido, mas essa reviravolta deixou em choque. Lara olhou para o rosto inocente de Miguel e, por um instante, viu a verdade. A mulher não era só uma mãe, mas alguém que já havia feito escolhas impossíveis em nome do poder. O menino tinha um destino que transcendeu sua infância. Os que vêm por ele não se importam com nada além do que podem extrair. A mulher continuava, sua voz quase ecoando pelas paredes. O ar parecia denso, carregado com a tensão de segredos antigos e de um amor distorcido. Lara sentia seu estômago se revirar. O que estava acontecendo ali? Quem eram eles? E mais importante, o que isso significava para Miguel? Lara! Miguel chamou, seu olhar fixo na mulher. Mãe, o que está acontecendo? Uma gota de lágrima escorreu pelo rosto da mulher, e Lara percebeu que a próxima escolha poderia não apenas mudar a vida dela, mas também a de Miguel para sempre. Proteger ou libertar? Sacrificar ou salvar? A mulher olhou nos olhos de Lara, seus olhos cheios de dor e desespero. Você precisa decidir rápido! Eles estão chegando! O tempo parecia parar. Lara sentiu a pressão crescer ao seu redor, como se o ar estivesse queimando. O que fazer? Miguel olhava para ela, buscando respostas. E naquele momento sombrio, Lara percebeu que a escolha que faria poderia não ter apenas consequências para eles.
mas poderia reescrever o próprio tecido da realidade que conheciam. E enquanto a casa começava a tremer, acompanhada dos ecos de vozes vindas de fora, Lara percebeu que o verdadeiro horror estava prestes a ser revelado. Ela estava longe de entender o que realmente estava em jogo. E uma pergunta pairava na sala: quem realmente eram eles? O silêncio pesado na sala foi quebrado pela voz fraca de Miguel, como se ele estivesse acordando de um pesadelo. Lara, o que está acontecendo? Ele olhava para a mulher com um misto de medo e esperança. A atmosfera estava carregada, como uma tempestade prestes a despencar. Lara sentiu o coração acelerar, a tensão a sufocando. A mulher avançou um passo. Você não pode deixar que eles o levem, Lara. É a única chance dele. O desespero e sua voz cortavam o ar. E Lara sentiu um nó se formar na sua garganta. O que escolher? Queria crer que Miguel estava seguro sob sua proteção. Mas as últimas palavras da mulher começaram a ecoar na mente dela. Eles. Quem eram eles? De repente, um som estrondoso partiu o ar. Uma batida forte contra a porta da frente. Era como se algo ou alguém quisesse entrar. Lara olhou para a mulher, seus olhos implorando por uma resposta. Você tem que decidir agora! A mulher gritou, com uma expressão distorcida pelo medo. Eles não vão esperar! Outra batida, mais forte. A casa tremeu. Miguel gritou. E Lara se virou para o garoto, seu coração apertado. Ele estava assustado, os olhos arregalados. O que é isso, Lara? O menino mal conseguia formar palavras. Mas a mulher ao lado dele parecia ainda mais aflita, como se a verdade estivesse prestes a desmoronar. Eles têm um plano, Lara. O pacto, ele é mais do que você imagina. Miguel é a chave. Mas você precisa saber a verdade. Ela hesitou, os lábios tremendo. A verdade é que eu não sou a mãe dele. Estou usando a forma dela para proteger Multiresta. Meu nome é Serafine. Os olhos de Lara se arregalaram. O quê? Mas como? O chão sob seus pés parecia se desestabilizar. Miguel olhava entre as duas, perdido. Mãe, eu sou parte de um feitiço que conecta as almas das crianças. E Miguel é o único que pode quebrar a maldição que carrego. Se ele não for protegido, a entidade que me aprisionou voltará. Eles o querem. Eles querem usar o poder dele. A casa parecia eriçar-se com a revelação. O ar estava pesado com a tensão de segredos revelados. Lara não sabia se acreditava ou não. O que estava acontecendo? Então, a porta se abriu com um estrondo e a figura encapuzada de uma sombra avançou. Era uma criatura monstruosa, uma fusão grotesca de humano e demônio. O rosto era distorcido, como se estivesse se retratando de forma contínua, e os olhos brilhavam em um tom vermelho feroz. Chegou a hora, Serafim! Você não pode mais esconder! A criatura rosnou. O chão sob eles vibrou, e o silêncio foi quebrado por um rosnado e um sussurro de vento. O que era aquilo? Lara estava presa em um pesadelo. Ela olhou para Miguel. O garoto parecia mais pálido do que nunca. Lara, o que fazemos? Ele estava desesperado, segurando sua mão com força. Precisamos sair daqui! Lara respondeu, sua voz tensa. Mas para onde? Essa criatura? O que está acontecendo? Você não pode fugir, Lara.
A voz de Serafine soava quase tranquila apesar do caos ao seu redor. A escolha é sua. Libere Miguel e salve sua alma, ou você perderá tudo. O tempo parecia congelar enquanto Lara encarava a criatura. A tensão enchia a sala e ela se viu diante de um abismo. As palavras de Serafine ecoavam em sua mente. O que ela realmente era? O que Miguel significava nesse jogo cruel de poder? Com um aperto no peito, Lara fez uma escolha. Ou não fez. Mas, em um instante, a energia na sala mudou. Something was breaking. O que estava por vir seria um apocalipse em pequenas proporções. E a única coisa que Lara podia sentir era um frio crescente que a envolvia. As sombras dançavam ao seu redor enquanto o destino de Miguel e de todos se desenrolava em um fio tênue. E naqueles segundos que pareciam durar uma eternidade, a certeza de que tudo mudaria para sempre a paralisou. As consequências de suas ações aguardavam, famintas e insaciáveis, no próximo movimento. A casa tremia e a criatura diante deles avançava como um pesadelo em movimento. Lara sentiu o medo congelar suas entranhas. Miguel, com seus olhos arregalados, buscava proteção nas mãos de Lara, que já estavam suadas e trêmulas. Não podemos deixar que ele aproxime mais. Gritou Serafim, agora com o desespero à flor da pele. O ser encapuzado parecia se divertir com o terror que causava. Os tempos de proteção terminaram, Serafim. O pacto falhou e as crianças não têm mais refúgio. Ressoou uma voz profunda que parecia ecoar em toda a casa. O peso da verdade caía como uma onda, quase a fazendo faltar o ar. A criatura, então, virou seu olhar manipulador para Miguel. Venha, pequeno. O que está esperando? O seu destino te aguarda. Um clarão iluminou o ambiente quando Lara, em um impulso, empurrou Miguel para trás. Você não vai tocá-lo! Gritou com uma coragem que não sabia que tinha. Mas antes que pudesse pensar em um plano, o chão sob ele se estremeceu profundamente. Lara jogou-se para proteger Miguel, e nesse momento, um barulho ensurdecedor ecoou. As paredes da casa começaram a se despedaçar, como se o próprio espaço estivesse se rasgando. Por um instante, tudo parou. Então, as sombras dançaram e, de repente, uma luz ofuscante surgiu, fazendo todos os presentes se encolherem. Lara, com o coração em disparada, viu a sombra de Serafine com um grito agonizante. Serafine soltou algo que fez Lara congelar. Lara, Miguel não pode sair. Você precisa saber, você não é apenas uma babá. Houve uma quebra súbita na realidade, como se o espaço e o tempo tivessem feito uma pausa. A revelação, como um tapa na cara, ressoou nas paredes da casa. Você é a filha da profetisa, a única que pode quebrar a maldição, gritou Serafine, puxando a atenção de todos. Lara levou as mãos ao rosto, perplexa. Ela, uma profetisa? Isso não pode ser verdade, retrucou, seu coração acelerando enquanto tentava buscar respostas. Você está mentindo! Mas Miguel olhava para ela, como se uma luz bruxulhante acendesse dentro de seus pequenos olhos. Lara, isso faz sentido! Tudo faz! Ele gritou, a voz carregada de emoção. O chão sob eles continuava a tremer, as paredes se desmoronando. Mas a certidão de identidade de Lara
Parecia mais poderosa que o destino sombrio que o cercava. Lara observava Miguel, seu pequeno mistério, agora se tornando um carregador de segredos e poder. Se você não agir, ele será levado. Eles virão por ele, gritou Serafine, mas a verdade a havia atingido em cheio. Com a mente rodando, Lara começou a entender. A conexão entre ela e Miguel não era apenas de cuidadora e criança. Era algo muito mais profundo e assustador. A porta agora se estilhaçou, e a criatura que aguardava do lado de fora lançou-se para o interior, ruídos de destruição por onde passava. Lara precisaria decidir rapidamente: salvar o menino ou aceitar um novo destino, como a profetisa que nunca soubera que era. E no meio da destruição, o que ela realmente valia não poderia ser mais incerto. Miguel, ela começou, a voz falhando. Eu sou sua mãe? A pergunta soou como um eco em sua própria cabeça, enquanto o mundo à sua volta desmoronava. A certeza da resposta, o olhar devotado de Miguel, tudo isso enaltecia o peso do que estava por vir. Havia algo mais profundo em jogo, e tudo que Lar estava prestes a descobrir podia mudar mais do que apenas suas vidas. Era um pedaço de quem ela realmente era, e a verdade, agora emergindo das sombras, deixava um gosto amargo e intrigante em sua boca. E assim, enquanto a casa desmoronava, Lara encarou o futuro com um nó na garganta. A escolha entre seu passado e a proteção de Miguel se tornaria mais complexa e aterradora do que qualquer um poderia imaginar. Afinal, quem era a verdadeira força por trás de tudo isso? E mais chocante ainda, o que realmente significava essa nova identidade que havia surgido em meio ao caos? Lara encarava a criatura, ainda sem saber como reagir. O peso da revelação de Serafine girava em sua mente. Miguel, com os olhos brilhando de medo, segurava sua mão firme, como se seu toque pudesse garantir proteção. Então, tudo parecia girar. Uma segunda figura apareceu na porta, mais uma presença que alterou completamente a dinâmica da cena. Era um homem, alto, de cabelos escuros e uma expressão que oscilava entre desespero e determinação. "Miguel!" ele gritou, rompendo o tumulto, enquanto os olhares de todos se voltavam para ele. O coração de Lara parou por um instante. Era David, seu irmão. Mas como ele havia chegado tão rápido? "Vocês precisam sair daqui!" David exclamou, correndo para a sala. "Eu sinto a energia deles. Eles estão se aproximando!" A entrada estava agora cheia de sombras pulsantes, como se a própria escuridão estivesse viva, ansiosa por se alimentar do terror. "Mãe, eu quero a mamãe!" Miguel chorou, e Lara se sentiu gelar. Ele não sabia. Ele não devia saber. As palavras do menino cortaram a atmosfera tensa como uma faca afiada. "Miguel", Lara começou, mas David interrompeu. Ele lançou um olhar exasperado para Serafine. "Ela não pode ser confiável. É uma entidade. Você deveria nos proteger, não apenas a ele." Serafine, ainda atenta à ameaça, respondeu: "Eu sou a única coisa entre vocês e a queda. Não compreendem? Se não agirem, todos nós seremos devorados." Mas nesse momento, algo inesperado aconteceu. Miguel, aparentemente em transe, começou a murmurar, as palavras saindo em uma mistura de idiomas que Lara não reconheceu.
Era como se a energia ao seu redor estivesse se amplificando. As sombras começaram a se contorcer. E a figura encapuzada hesitou, uma fraqueza reluzindo por um momento em sua expressão monstruosa. Miguel, não! Lara gritou, mas era tarde demais. Num instante, o menino emitiu uma onda de energia tão potente que fez a casa tremer ainda mais. As paredes começaram a brilhar e uma energia azul vibrante tomou forma ao redor dele, pulsando em ritmos que pareciam colidir com os batimentos cardíacos de todos. Ele é mais poderoso do que você pensava, Serafine! Davi gritou, admirando-se. Ele pode quebrar o pacto! E foi nesse momento de euforia que tudo desmoronou. A verdadeira face de Serafine se distorceu em um frio desespero. As consequências! Você não sabe o que isso provoca! A criatura encapuzada reagiu, saltando para atacar. Davi lançou-se para a frente, tentando proteger Miguel, quando Lara percebeu algo em Serafine. A imagem da mulher, a mãe que deveria ser, agora revelava rachaduras. O que deveria ser amor transparecia uma frieza aterrorizante. Lara ficou sem palavras, presa entre o amor pela criança e o terror da verdade. Até que Serafine olhou nos olhos de Lara e, em uma fração de segundo, o mundo pareceu parar novamente. Ela sussurrou, você precisa fazer sua escolha, Lara. Somente você pode decidir quem vive e quem morre. Um estrondo ecoou, cortando a tensão. Lara se viu puxada por sentimentos conflitantes. As sombras começaram a se aproximar. E Miguel, ainda cercado por aquela luz azul, olhou para a mulher que sempre achou que fosse sua mãe. O olhar dele, confuso, desvelava uma dor que Lara nunca tinha notado. Era como se ele estivesse percebendo que tinha sido usado, que a mulher diante dele não era sua verdadeira mãe, mas uma usurpadora de uma vida que ele nem sabia que tinha. O medo se transformou em pavor quando Lara notou que David não estava tomando nenhuma ação. Ele estava paralisado, os olhos fixos na imagem de Serafine. David, você está bem? Ela questionou. Mas ele parecia distante, como se estivesse se lembrando de algo vital. Eu nunca quis que você soubesse, murmurou David, em um tom que Lara não conseguiu entender. Então, a verdade crua a atingiu. Serafine não era a única que tinha segredos. Com essa revelação, Lara sentiu o chão se abrir. O que David escondia poderia muito bem mudar tudo, até o sentido da própria existência de Miguel. David, o que você está dizendo? O que aconteceu a seguir era algo que Lara nunca poderia prever. A casa estremeceu, as sombras avançaram e a verdadeira batalha estava prestes a começar. O destino deles pairava em um fio. O que David sabia mudaria tudo. E enquanto a criatura se preparava para atacar, Lara se perguntou se haveria um modo de salvar Miguel antes que tudo desmoronasse de vez. Lara encarava a criatura, ainda sem saber como reagir. O peso da recente revelação de Serafim girava em sua mente. Miguel, com os olhos brilhando de medo, segurava sua mão firme, como se seu toque pudesse garantir proteção. Tudo parecia girar. Uma segunda figura apareceu na porta. Uma presença que alterou completamente a dinâmica da cena. Era um homem, alto, cabelos escuros, com uma expressão que oscilava entre desespero e determinação. Miguel! Ele gritou, rompendo o tumulto, enquanto os olhares de todos se voltavam para ele.
O coração de Lara parou por um instante. Era David, seu irmão. Mas como ele havia chegado tão rápido? Vocês precisam sair daqui! Davi exclamou, correndo para a sala. Eu sinto a energia deles! Eles estão se aproximando. A entrada estava cheia de sombras pulsantes, como se a própria escuridão tivesse vida, ansiosa por se alimentar do terror. Mãe, eu quero a mamãe! Miguel chorou e Lara se sentiu gelar. Ele não sabia. Ele não devia saber. As palavras do menino cortaram a atmosfera tensa, como uma faca afiada. Miguel! Lara começou, mas David interrompeu, lançando o olhar exasperado para Serafim. Ela não pode ser confiável. Você deveria nos proteger, não apenas a ele. Serafim, ainda atenta à ameaça, respondeu. Eu sou a única coisa entre vocês e a queda. Não compreendem? Se não agirem, todos nós seremos devorados. Miguel, aparentemente em transe, começou a murmurar palavras em uma mistura de idiomas que Lara não reconhecia. Era como se toda a energia ao redor estivesse se amplificando, e as sombras começaram a se contorcer. A criatura hesitou, uma fraqueza reluzindo por um momento em sua expressão monstruosa. Ele é mais poderoso do que você pensava, Serafim. David gritou. Ele pode quebrar o pacto! E foi nesse momento que tudo desmoronou. Sem aviso, a estrutura da casa começou a ranger, como se estivesse prestes a implodir sob o peso da tensão. Lara sentiu um nó na garganta, enquanto observava Miguel brilhar com uma luz azul vibrante, pulsando em ritmos que pareciam colidir com os batimentos de todos. Não, não, Miguel! Lara gritou, mas sua voz se perdeu no caos. O menino, cercado pela luz, estava se transformando. Lara percebeu que a luz não era apenas uma defesa, mas uma manifestação do poder dele. Serafim olhou para Lara, olhos arregalados. Isso não vai acabar bem. Mas antes que pudesse completar a frase, a criatura se lançou contra eles. E em um movimento brusco, David se colocou à frente de Miguel, gritando para Lara. Corra! Lara hesitou, mas um grito de David a trouxe de volta à realidade. No momento em que a criatura o atacou, uma onda de luz explodiu e um eco ensurdecedor preencheu a casa. E então, o que aconteceu em seguida quebrou qualquer expectativa. Um fio de luz atravessou o corpo de David. Ele caiu e antes de Lara entender, a criatura estava desmoronando em uma explosão de sombras. A cabeça de David virou lentamente e o que ela viu fez seu mundo desabar. Uma expressão de dor misturada com compreensão profunda. Ele sussurrou. Desculpe, eu não pude impedir. A verdade chegou como um soco. David não estava ali apenas para ajudar. Ele havia sido parte de tudo isso. Parte do pacto que uniu Miguel ao horror que o cercava. Os olhos de Lara se encheram de lágrimas. David, não, por favor! O que aconteceu foi rápido demais. A luz de Miguel, antes brilhante, agora parecia tremer, como um fogo prestes a se apagar. Miguel, você precisa... David começou, mas suas palavras se perderam no silêncio crescente. A casa tremeu e Lara se virou e viu que as sombras estavam se organizando novamente, buscando alguma coisa. E depois tudo escureceu. No caos repentino, um grito ecoou. Era a criatura, ou talvez uma nova entidade que tomou o lugar dela. Mas foi um som diferente, uma onda de desespero que cortou o ar, ressoando nos corações de todos. Lara olhou para Miguel, que agora chorava em silêncio. O que havia acontecido aqui?
O irmão dela era um traidor, um peça que sempre esteve no tabuleiro e nunca viu. A fragilidade de suas relações agora parecia mais clara do que nunca. Eles não vão parar, Lara. Você é a única que pode ainda salvá-lo, gritou Serafine, enquanto a atmosfera se tornava mais pesada por uma verdade. E assim, com o peso da revelação e a dor da perda, Lara sentiu que estava no centro de algo muito maior do que ela imaginava. Tudo o que acreditava sobre sua família e sobre ela mesma estava prestes a desmoronar, e a casa estava apenas começando a desabar. Já não era uma simples escolha entre salvar ou sacrificar. Era uma batalha pela própria essência e pelas almas que estavam em jogo. Mas como lidar com isso? O que realmente havia atrás de cada segredo? E a pergunta que pulsava em sua mente: quem era ela agora? Enquanto a escuridão se aproximava, Lara encarava a criatura, ainda sem saber como reagir. O peso da recente revelação de Serafine girava em sua mente. Miguel, com os olhos brilhando de medo, segurava sua mão firme, como se seu toque pudesse garantir proteção. Antes que pudesse absorver a gravidade do momento, o chão começou a tremer sob seus pés. As sombras dançavam ao redor, pulsando. Miguel! David gritou, sua voz soando como um clamor. Precisamos sair agora! Ele olhou rapidamente para a criatura que se aproximava. Mas em seu olhar havia algo mais. Uma determinação que despertou uma ponta de esperança em Lara. Mãe, eu quero a mamãe! Miguel chorou e o coração de Lara disparou. Ele não sabia, eu não devia saber. Enquanto as palavras do menino cortavam uma tensão no ar, um rugido vindo do escuro fez com que todos se virassem. Era como se a própria casa estivesse se revertendo contra eles. Como se o espaço estivesse sendo tomado por forças muito além de sua compreensão. E então, tudo aconteceu muito rápido. A criatura fez um movimento, um ato de ataque. Mas nesse exato instante, algo brilhou ao redor de Miguel. Ele emanou uma luz intensa, quase ofuscante, que iluminou cada canto da sala. Lara ficou paralisada ao ver David se lançar na frente de Miguel, gritando: "Não! Não!" Um estrondo reverberou, e a luz aumentou, quase se tornando material, puxando a sombra da criatura. Então, em um momento surreal, o que parecia um poder imenso que brotava de Miguel se transformou em uma onda devastadora. A casa tremeu, as paredes começaram a se rachar, e em meio ao caos, as sombras se agitaram como se estivessem se defendendo. "Miguel, controle isso!" Mas as palavras mal saíam de seus lábios. O desespero era palpável. Foi então que Serafine, em um gesto de desespero, se virou para Lara, sua expressão preenchida por uma mistura de dor e urgência. "É tempo de você conhecer a verdade, Lara!" O tempo pareceu parar quando as palavras de Serafine ecoaram no ambiente. Lara olhou nos olhos dela e, por um breve momento, viu mais do que apenas uma entidade obscura. Era uma conexão. Um vínculo que nunca tinha percebido. "O que você está falando?" Lara tentou perguntar, mas a tumulto em seu peito dificultava mesmo formar as palavras. "Porque você não é quem pensa que é", Serafine revelou, seus olhos ardendo com uma intensidade incontrolável. "Você é a reencarnação da profetisa, mas não apenas isso. Você é a filha da entidade que criou este pacto. É por isso que Miguel é tão importante. O poder dele. Ele é um fragmento de você." Um silêncio aterrador tomou conta da sala. Lara sentiu a realidade girar ao seu redor. "Não pode ser." As palavras escaparam de seus lábios em um sussurro, enquanto a verdade se revelava como um pesadelo. Miguel, em seu poder errante, não era apenas um garoto.
mas a conexão direta entre o passado e um futuro ameaçado. Nesse momento, algo que até então parecia distante se manifestou. As sombras tomaram forma, uma força coletiva se aglomerando. E com um grito, David desmoronou. A luz que emanava de Miguel, colidindo ao seu redor como uma onda de choque. Miguel! Lara gritou, mas nada poderia prepará-la para o que viria depois. Uma sonora explosão de energia, e a casa começou a ceder, como se estivesse sendo consumida por um fogo que não era deste mundo. As paredes desmoronaram, revelando o céu negro lá fora, engolindo tudo em sua escuridão. Quando a poeira assentou, Lara estava deitada no chão, atordoada. Miguel não estava por perto. E a imagem de David, seu irmão agora caído, assombrava a mente dela. David! Ela gritou, mas a voz parecia não ecoar mais no espaço vazio. Desesperada, ela se levantou, sentindo um novo medo crescer dentro dela. A sala estava mudando, e o que restava de Serafine agora se dissipava em fragmentos sombrios. A última coisa que ela ouviu foi o murmúrio sussurrante de Miguel. Mãe! As sombras se desvaneciam, e a realidade parecia colidir, alterando tudo ao seu redor. A confusão e a dor no peito se tornaram insuportáveis, enquanto Lara tentava unir os pedaços de seu mundo. O que realmente estava acontecendo? Quem era ela de verdade? E como tudo isso poderia se conectar a Miguel? E, enquanto a escuridão ameaçava consumir tudo, um único pensamento ressoou em sua mente. Ela precisava encontrar Miguel, não importava o custo. A busca estava apenas começando. Mas o que mais descobriria sobre si mesma e sobre a verdade que cercava suas vidas? Lara encarava a escuridão que se espalhava pela sala, seu peito apertado. A luz azul ao redor de Miguel começava a apagar, e a tensão no ar fazia seu coração disparar. O que seria daquela família quebrada? O que aconteceria com o menino que ela tinha jurado proteger? Com um último olhar, Miguel parecia se sentir perdido, e aquele momento a paralisou. Com um grito que ecoou na casa em ruínas, a criatura avançou, pronta para destruir tudo. Miguel! Lara se lançou para o garoto, estendendo a mão, mas antes que pudesse tocar o menino, um tremor profundo percorreu o chão. A casa estava se despedaçando, e ela não sabia se era culpa do poder de Miguel ou do ser maligno que ainda estava à espreita. E foi então que o inesperado aconteceu. Uma explosão de pura energia desferiu um golpe direto na criatura, criando um buraco na escuridão. As sombras foram engolidas e um brilho ofuscante iluminou o espaço, revelando algo que estava oculto. Um portal girando, pulsando, uma luz tão intensa que Lara teve que fechar os olhos. Quando ela abriu novamente, estava em um lugar completamente diferente. Tudo ao seu redor parecia um sonho. Campos verdes, flores em cores vivas e um céu azul sem fim. E ali de pé, observando-a, estava seu pai, o homem que ela achava ter perdido para sempre. Ele estava como ela lembrava, com um sorriso suave e os olhos cheios de amor. Lara! Ele a chamou, e a voz dele era um eco familiar. Você precisa entender, ele não é quem você pensa. Um frio percorreu sua espinha. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Lara olhou para ele, confusa, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. E então, a imagem de Miguel a atingiu, e ela se lembrou da batalha que estavam enfrentando. O que estava acontecendo com seu irmão? Ele não é sua família, Lara.
não da forma que você imagina. O rosto de seu pai se tornou sério, e aquele era um peso que Lara não estava pronta para suportar. Miguel é a chave para algo muito maior. Você não entende. Mas os laços que o prendem a você são mais complexos do que você sabe. Mas ele é um garoto. Ele precisa de mim. O coração de Lara estava na boca. O que estava acontecendo com todos eles? O olhar do pai parecia triste e, ao mesmo tempo, resoluto. A verdade é que ele é parte de uma linhagem que você também pertence. É por isso que você se sente conectada a ele. Mas, ao mesmo tempo, você não pode ignorar o perigo. O pacto que a sua mãe estabeleceu, ele não é o que parece. Todos nós estamos ligados por um rosto familiar. Você precisa saber quem ele realmente é, Lara. As palavras do pai ressoaram como um eco em seu coração. Mas antes que pudesse responder, uma tremenda sacudida a jogou para trás. O campo verde começou a se desvanecer, levando-a de volta à sala em ruínas. Lara caiu de joelhos, seu corpo exausto. Miguel estava ali, mas ele já não emitia luz. Ele estava pálido e tremendo, o olhar perdido. Então a criatura voltou, mais feroz e voraz do que antes. Você não poderá mantê-lo por muito tempo! O ser gritou, avançando com uma fúria renovada. E dentro de si, Lara percebeu que havia algo que mudava. Algo mais profundo. Uma escolha estava à espera. O que mais estava em jogo? E, ao olhar nos olhos de Miguel, sabia que precisava descobrir a verdade. Mas a verdade poderia custar tudo. E talvez até mesmo a vida de seu pai. Miguel! Estou aqui! Ela gritou. Mas o que viria em seguida era a pergunta que assombraria seus pensamentos. Quem realmente era Miguel? E por que a ligação entre eles era tão forte? Enquanto o chão novamente começava a tremer, a resposta estava prestes a emergir das sombras. Lara encarava a criatura, seu corpo tremendo à sombra do medo que a envolvia. O ar estava pesado, como se uma tempestade prestes a ruir estivesse acumulando força a cada segundo. Miguel, pálido e aterrorizado, segurava sua mão com a força de um pequeno guerreiro. Ele desejava proteção e Lara sabia que não podia falhar. Mas o que seria essa criatura que agora avançava? Sua forma grotesca sugando a luz ao redor. Não! Lara gritou, sua voz atravessando o caos, mas a criatura só se aproximava. A tensão no ar fazia seu peito apertar. Era hora de agir. Miguel, fique perto de mim. Ela segurou a mão do garoto, determinada a proteger o que mais amava. Nesse momento, um grito ecoou. Miguel, sai da frente! David, seu irmão, estava ali, correndo em direção a eles, o rosto contorcido em desespero. Mas a criatura, com seus olhos vermelhos como brasas, parecia ter um foco. Miguel. Com um movimento rápido, David pulou na frente do garoto. E foi nesse instante que tudo mudou. David, brilhando com uma luz estranha, liberou um jorro de energia em direção à criatura. A luz era ofuscante, quase cega, e Lara sentiu a força ao seu redor mudar. A criatura hesitou, mas então o que aconteceu em seguida fez seu coração parar. Um grito inimaginável. David começou a se contorcer. Uma onda de dor expelindo de seu corpo enquanto a luz girava em torno dele. Não, não, não! Lara gritou. Mas o que aconteceu parecia ser um eco de uma verdade horrenda. Em um momento de pura conexão, David liberou toda a potência que existia em seu interior. E com isso, um pedaço de seu ser se desprendeu,
como se a luz estivesse puxando sua essência. Lara! As palavras saíram dos lábios de David, suaves e quebradas, enquanto a energia começava a sugar sua vida. Eu sinto muito. E então, e num instante que se estirou até a eternidade, a criatura se desmontou, suas sombras derretendo em uma maré escura e repleta de um terror silencioso. Lara ficou paralisada, as emoções explodindo dentro dela. Não era só o horror da criatura. Era David. Ele havia sacrificado tudo por Miguel, por ela. Lágrimas escorriam de seus olhos enquanto o que restava de David flutuava, um brilho tênue enchendo o espaço, envolvendo Miguel. Miguel! David murmurou novamente, mas sua forma agora se tornava opaca, as feições desaparecendo lentamente. Em uma explosão de dor, a luz de Miguel, que antes estava se apagando, agora acendeu com uma força palpável. Ele começou a brilhar intensamente, como se absorvesse a essência do irmão. O sacrifício de David, a conexão entre eles, formavam um elo poderoso. Mas havia algo mais na energia que pulsava. Algo que Lara não entendia. Laura! Miguel olhou para ela, seus olhos agora cheios de uma sabedoria que não parecia pertencer a um garoto de apenas 6 anos. David, ele não era só meu tio. Ele era? Eu não sei como explicar. O que você quer dizer? A voz de Lara estava tremida. O que Miguel estava tentando dizer? Antes que pudesse obter uma resposta, uma onda de emoção avassaladora tomou conta de Lara, fazendo-a estagar contra a parede. O que era aquilo? A sala estava mudando de novo e o ar se enchia de vozes sussurrantes, como se palavras de um passado sombrio estivessem se manifestando. As paredes começaram a tremer de novo, com uma nova explosão de energia. Miguel se lançou em direção à porta que havia se aberto entre as sombras. O que era aquilo? Era uma passagem. Um portal se formando, iluminando tudo ao redor com uma luz intensa. Miguel! Lara gritou, mas a luz o envolveu. Eu vou descobrir a verdade, Lara! O olhar de Miguel era agora aquele de alguém que conhecia o destino, como se estivesse se despedindo. Por favor, confie em mim. E com isso, o garoto desapareceu dentro do portal. O espaço ao redor de Lara se despedaçou e ela ficou parada, sem ação, enquanto o eco do grito de Miguel desaparecia. Ele tinha partido. O sacrifício de David. A revelação sobre ele ser mais do que um tio. Isso tudo mudava o jogo. Apenas um momento antes, a batalha parecia ser sobre a sobrevivência. Agora, é sobre um destino ainda mais sombrio que pairava sobre eles. E enquanto a casa continuava a desmoronar, Lara se sentiu perdida, presa entre amor, perda e desespero. O que restava dela? Agora, ela só tinha uma pergunta em mente. Quem realmente era Miguel e onde ele estava agora? As respostas o aguardavam em uma escuridão que ela não podia imaginar. Lara se levantou do chão coberto de poeira. O coração batendo descompassado. A casa ruía ao seu redor, mas o eco do sacrifício de David ainda reverberava em sua mente. Ele havia dado tudo por Miguel, por ela. A dor de perder o irmão pesava em seu peito como uma âncora. David! Seu grito soou vazio, perdido na confusão. Enquanto isso, uma luz pulsante surgia nas sombras, formando uma brecha. Era o portal que Miguel havia atravessado. Um espaço vibrante, quase mágico. Miguel! Ela não poderia hesitar. Precisava agir. A conexão entre eles era forte, e Lara sabia que o destino do menino estava nas suas mãos. Não vou te perder, ela pensou, atravessando os escombros.
Uma onda de calor e lamento a envolveu, mas sua determinação fazia o medo parecer pequeno. Ao entrar no portal, foi como mergulhar em um oceano de luz e cor. A sensação de flutuar durou um instante e Lara se viu em um outro lugar, um mundo diferente. Era um campo vasto, repleto de flores coloridas que dançavam suavemente ao vento. E ali, de pé, estava Miguel. Ele parecia sereno, como se tivesse encontrado um lar. Mãe, ele sussurrou. O eco da palavra mais doce e triste que ela já ouvira. Lara correu até ele, agarrando-o com força. Você está bem? Estava com medo. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, uma mistura de alívio e dor. Eu também estava, mas agora estamos juntos. Miguel sorriu e a luz ao seu redor pulsou como se respondesse ao amor que os unia. Eu sei o que precisamos fazer, mãe. Nós temos poder juntos. Havia uma confiança em sua voz que quase não se encaixava com a inocência de suas palavras. Poder para quê? Lara perguntou. Um frio na barriga. Para quebrar o pacto, Miguel respondeu, como se já soubesse o futuro. Aqueles que nos perseguem não podem nos tocar aqui, mas precisamos ir embora antes que fiquem mais fortes. Lara se lembrou das palavras de Serafine e da maldição que ameaçava seus mundos. A urgência era palpável. Então, o que vamos fazer? Miguel estendeu a mão, sua luz crescendo. Precisamos conectar nossas essências, compartilhar nossa força. Juntas podemos nos proteger dos que vierem. E nesse momento, Lara percebeu que tinha realmente encontrado não apenas um filho, mas um parceiro nesse esforço colossal de amor. Sem hesitar, ela segurou firmemente a mão de Miguel. Uma corrente de energia serpenteou entre eles, iluminando o céu e dançando no ar. Juntos, eles começaram a entoar palavras que pareciam surgir do fundo de suas almas. Uma melodia que desafiava a própria escuridão. As sombras começaram a se contorcer, gritando como se fossem queimadas pela luz que emanava deles. Lara sentiu que a força da conexão com Miguel diluía o medo e trazia um novo poder. Estamos fazendo isso! Ela gripou, a adrenalina batendo como um tambor em seu peito. E à medida que seus corações batiam em uníssono, o céu acima deles se iluminou com uma explosão de cores vibrantes. Uma aurora de pura esperança. As forças das sombras recuaram, como se restassem apenas ecos do que já haviam sido. E em um último grito, a criatura que os perseguia desapareceu, envolta pela luz que agora preenchia o espaço ao seu redor. Quando tudo finalmente se aquietou, Lara se viu sentada em meio ao campo com Miguel ao seu lado. O sol brilhava alto e seu coração pulsava em paz. Mas o que isso significava para o futuro? Eles tinham triunfado sobre a escuridão, mas que novos desafios viriam? Qual era a lição que ainda estava por vir? Lara! Miguel perguntou, rompendo o silêncio. O que fazemos agora? Ela olhou para ele com uma nova determinação inabalável. Agora, filho, nós reescrevemos nossa história. E juntos poderemos enfrentar qualquer coisa. O destino ainda era incerto, mas havia uma coisa pela qual Lara estava absolutamente certa. Seu amor por Miguel era a luz que os guiaria. E enquanto a cena ao redor deles mudava,
com um brilho quente de novas possibilidades. A história deles estava apenas começando. Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.